Você conhece uma criança que... Sabe aquela criança que dá um baita trabalho? Aquela criança que fica pulando de banco em banco. Tipo assim, na salinha da igreja, que a professora fica, pelo amor de Deus, quem é o pai dessa criança? É o nosso assunto de hoje. Pais que desistiram dos seus filhos. Eu sou Gilson Biondo e sejam bem-vindos ao canal Smart no programa Escola de Pais. Esse programa tem o objetivo de nos ajudar, né? Nós vamos juntos aqui batendo aquele papo, vamos aprender juntos a educar e amar os nossos filhos. Essa troca de ideias. Bom, você pode participar diretamente do programa mandando seus vídeos. Mande um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp 11 991 19 30 30, tá bom? 11 991 19 30 30. Mande aí o seu vídeo com a sua pergunta e nós estaremos aqui no programa. Hoje sou conselheiro tutelar, psicanalista clínico, estou executando uma pós-graduação em psicopedagogia e trabalho com família há muitos anos. Com propriedade, vou falar das 150 palestras que eu fiz nesse último ano. E uma das coisas que aconteceu, e até falei para alguns educadores e acadêmicos, sobre quando os pais desistem dos filhos. Por quê? Porque eles não aguentam mais, não sabem mais como educar. Vê só, pensa naquela criança pulando em cima do banco, você manda ela, isso acontece muito em salas de igreja, quando vai colocar ali a criança dentro de um ambiente de criança. Aí chega a tia e diz assim, eu não aguento mais, quem é o pai da criança? Chama lá, ela está derrubando tudo. Você já foi chamado numa escola, por exemplo, na escola, normal, na escolinha, no pré, enfim, porque o seu filho estava dando muito trabalho? Ou você foi chamado porque a sua criança bate, briga, quebra, tenta tudo na força ou está mordendo? Tem muitas coisas que acontecem e isso, muitos pais acabaram desistindo dos seus filhos. Não só pais, como também muitos educadores, professores, enfim, esse universo de educadores desistiram também de algumas crianças. Aí eu gostaria, se eu fosse intitular isso, eu ia dizer, nós somos pais indesistíveis. Uma palavra incomum para nós, indesistível, porque nós temos uma síndrome de desistir nos primeiros obstáculos, nas primeiras dificuldades, nos primeiros bloqueios. Nós temos livro, por exemplo. Qual foi o livro que você concluiu? Muitos a gente para na metade, começa um curso e não termina. Temos uma síndrome que nós precisamos quebrar e vamos fazer isso a partir de agora. Na primeira dificuldade que os pais enfrentam, por exemplo, veja o que acontece. Ele gosta de terceirizar a coisa e nós somos assim, adoramos terceirizar o serviço. O pai não tem tempo para a criança, a mãe não tem tempo para a criança, a mãe precisa trabalhar, o pai precisa de 2 empregos e eles estão preocupados com a carreira, estão preocupados com aquilo que vão fazer, estão preocupados com aquilo que vão conquistar, estão preocupados, um monte de preocupações e às vezes a última preocupação é o filho. Você também vai se lembrar que no nosso tempo, vou dizer o nosso tempo, porque eu sou mais antigo, né? Aí eu começo a entregar a minha idade. Mas vamos lá. Você lembra que nos tempos antigos não tinha escola período integral? Num tempo um pouco mais antigo, década de 80, 90, nós tínhamos escola meio período e meio período essa criança passava junto com a família.
essa criança, ela voltava para casa e passava o meio período no seio da família, normalmente nos braços da mãe. Hoje, com a terceirização, então o pai vai dizer assim, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer com a criança, eu não sei por que essa criança está assim, eu não sei por que essa criança está assado, eu não aguento mais e aí não sei mais o que fazer. Bom, o programa é propício para isso, vamos pensar junto o que é possível fazer. Mas acontece que a criança, ela é colocada, a criança acorda primeiro que os pais, é colocada dentro de uma perua, 6h30 da manhã ela está partindo, o pai acorda às 7h30, 8 horas, vai trabalhar. Mudou essa inversão, presta atenção. Aí ele chega na escola e passa o dia inteiro lá, quando é 7 da noite, 6h30, 6 horas da tarde, os pais vão buscar essa criança morta de canseira, vai chegar em casa e aí dorme o tempo todo. O que vai acontecer com essa criança? No dia seguinte, a mesma rotina e etc. Tal. Chega no final de semana, o pai quer dar um belo presente para compensar a sua ausência. E a criança, quando está de férias ou quando está em casa, vai dizer, pai, eu estou entediado, eu não aguento mais, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer, eu quero fazer alguma coisa. E aí não tem atenção dos pais porque ele terceirizou, o pai não está presente. Então, quem que ele colocou? A coitada da avó, que viveu a vida toda, já não tem mais idade, está super cansada, super impaciente, não aguenta mais e não é obrigação dela. E os pais fazem questão de levar para a avó, como se a avó tivesse obrigação de cuidar dessa criança. E aí tem um problema, porque essa criança não vai respeitar os avós. Outro que vai também fazer, não vamos deixar com a avó está cansada, etc. Contrata uma babá, que você muitas vezes nem sabe como é que essa babá vai tratar essa criança. E então, vou mandar para a brinquedoteca, que vai ficar lá durante o dia inteiro e depois a gente consegue trabalhar. Estou falando de férias, mas nos dias comuns também são as mesmas coisas. Nós temos um problema em relação a isso, porque isso não surge só em relação aos pais. Eu também dei uma palestra para alguns educadores, um corpo docente, falando sobre essa prática, que muitas pessoas, acadêmicos de pedagogia, como eles seriam inseridos já num lugar, num corpo cansado, porque tem muitos professores que estão cansados, mas tem muitos que são ótimos e acreditam até o final. Mas esses que estão cansados, eles acabam tirando a energia daqueles que estão chegando. E aquele que está chegando, ele precisa entender o seguinte, que esta criança que está dando trabalho, presta atenção no que eu estou falando, essa criança que está dando trabalho, imagina uma criança, eu ensino eles assim, essa criança que chegou lá, olha o comportamento dessa criança, a criança que bate para resolver o problema, a criança que pega o brinquedo, briga, a criança que quebra, a criança que morde, a criança, ela tem algum problema e existe ali um pedido de socorro silencioso. Essa criança está pedindo socorro. Por que está pedindo socorro? Porque a única pessoa que pode socorrê-la é aquela que convive com ela diariamente. E muitas vezes é um professor que está dentro de uma sala. Eu sei que você tem diversos problemas, professor. Eu sei que você tem diversos... Agora é pro, chama de pro. Eu sei que você tem diversos problemas também. Mas também não se canse disso. Pais, não se canse dos seus filhos. Professor, quando isso acontecer, você precisa imediatamente identificar que esta criança, muitas vezes, ela imprime o comportamento daquilo que ela aprendeu. Se uma criança bate por um brinquedo, se ela bate por alguma coisa, ou que ela quebra, ou enfim, é porque ela sofre isso em casa. É notório. Quando você ver isso acontecendo, saiba que essa criança de alguma forma está sofrendo. Então, não jogue ela fora, não desista dela. Pais, pelo amor de Deus, não desista dos seus filhos. Ele está pedindo socorro de alguma forma e vai dar muito trabalho. Essa criança vai dar trabalho porque ela vai gritar, ela vai dar trabalho porque ela vai correr, ela vai dar trabalho porque ela quer chamar a atenção de alguma forma, atenção que você não dá no dia todo. Você precisa, como já falei no outro bloco, em outros quadros, paciência. Nós precisamos ter paciência com as crianças, precisamos ensinar com todo o nosso coração, com muito amor, porque essas crianças precisam e dependem muito daquilo que a gente transmite para elas. Então, uma criança que vai ser paciente, uma criança amorosa, uma criança cuidadosa, uma criança que não tem briga, ela não passa por ansiedade, ela não passa por depressão, ela não passa por angústia, por tudo que muitas vezes é sufocado dentro do lar, dentro da própria casa. Então,
tem muitas pessoas que às vezes não sabem o comportamento, desistem dos seus filhos, porque o filho adolescente entrou na droga, e agora a culpa é de quem? Porque ele andou com má companhia, ou porque foi na escola. Não foi na escola, foi a falta de atenção que nós não damos dentro de casa, é a falta de diálogo que a gente não tem dentro de casa. Essa criança ou esse adolescente que saiu e que está tentando de alguma forma ferir a honra daquela família, quer seja da forma que for, ela está fazendo isso para dizer para você, olha, não estamos fazendo a lição de casa. Ah, Gilson, então você quer dizer que agora tudo é culpa dos pais. A culpa então é minha, a culpa é nossa. Nós somos os precursores, nós somos os idealizadores, nós somos as pessoas que passamos essa mensagem, que passamos esse ensinamento, que passamos os valores, os princípios, e você precisa ter esse tempo de qualidade. Que você percebe que tudo se resume em tempo. As pessoas falam de corrupção, as pessoas falam de problema na política, mas nós fazemos isso o tempo todo negligenciando a nossa casa, o nosso lar. Bom, contudo, o que eu quero dizer para você é não desista dos seus filhos, não desista da sua família, não desista da forma que for, invista tempo, é investir tempo, faça menos outras coisas que não importam muito para dar atenção aos seus filhos, porque você vai perceber que a recompensa ela é muito grande. E assim, ele percebe quando você dá um tempo de qualidade ou não. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje, não desista dos teus filhos. Bom, muitos pais têm desistido dos seus filhos e têm feito isso porque têm tido muito trabalho. Às vezes não sabe lidar com o comportamento da criança, mas a criança demonstra o comportamento dela a partir daquilo que ela passa em casa. Se ela tem atenção, ela é atenciosa, se ela recebe carinho, ela é carinhosa, se ela é destratada, ela destrata, se ela é maltratada, ela maltrata, se ela apanha, ela bate. Uma criança, ela vai imprimir o comportamento recebido dos pais. Ou seja, os seus filhos são exatamente a sua cópia. E ela vai fazer exatamente aquilo que você faz com ela, aquilo que você ensina. Meu Deus, aonde ela aprendeu? Ela aprendeu na escola, ela aprendeu... Sim, aprende algumas coisas fora de casa, mas em casa que a gente conserta tudo. Contudo, eu quero dizer para você, não desista do seu filho, porque filho dá trabalho e esse trabalho é recompensador. Um dia você vai ter muito orgulho dos seus filhos, porque filhos, família é o nosso maior legado.